aflições. Só que Davi, nesse momento, ele tem isso dentro de si. E Davi toma uma atitude que muda toda a história daquela época, toda a história, todo o conceito que se tinha naquela época. Porque naquela época, o exército de Saul era um exército muito forte. E todos acreditavam em Deus. Todos tinham fé em Deus, entre aspas. Mas a sua maior força não estava no Deus em que eles serviam, sim nas suas espadas, nas suas lanças e nos seus escudos. Porque quando eles se depararam diante daquele gigante, eles olharam para o que eles tinham em mãos. Eles não olharam para o que estava por trás dele. Essa passagem, quando eu falo por trás, começa a me lembrar de uma época quando eu era criança. Quando eu era criança, eu morava em um bairro. Meu pai é uma pessoa muito conservadora. A gente não tinha o costume de brincar muito distante de casa, muito longe. Isso aqui é uma das coisas que eu não aprendi na minha vida. Fisicamente, brigar no mundo dos negócios, eu sou especialista. Mas briga física não é comigo, eu nunca fui disso. Então, quando eu passava ali, eu passava de bicicleta, aqueles meninos que eram mais soltos, mais ali meio daquele mundinho da briga, corria atrás para bater, não gostavam da gente que morava na rua de cima, consideravam a gente, sei lá, tinha uma certa implicação. E o jeito é importante conhecer meu pai é bem mais alto que eu, bem mais forte que eu, então ele sempre foi um homem muito robusto. Então todas as vezes que eu passava ali com meu pai, eu olhava para aqueles meninos e pensava, mexe comigo agora, olha quem está atrás de mim aqui. Agora eu quero ver vocês mexendo comigo. Eu tinha a certeza que nada me aconteceria porque meu pai estava comigo. O que Deus está trazendo para vocês nessa noite? Deus está dizendo, tem que confiar em mim, tem que ter a certeza que eu sou o Deus de Israel, que eu estou por trás e todo mundo é capaz de vencer se estiver comigo. Mas o que acontece? Então Davi olhava para aquele gigante como eu olhava e dizia, quem és tu, gigante? Porque o exército de Saul olhava para aquele homem e eles olhavam porque eles tinham. Realmente o que nós temos é muito pequeno. O que nós temos diante de Deus se torna muito pequeno. E com a visão, com a ótica que eles tinham, eles estavam certos. Porque se eles partissem para cima daquele gigante, a derrota seria certa. Por quê? A palavra de Deus disse que sem fé é impossível agradar a Deus. E como eu tenho Deus do meu lado, como eu tenho alguém do meu lado, como eu posso ter certeza que alguém está comigo? Quando eu o agrado, quando eu faço aquilo que agrada o coração de Deus. Então Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Então Davi tinha certeza que se ele partisse para cima daquele gigante, a vitória seria certa. Só que o que você tem hoje para enfrentar a adversidade? Você tem 2 joelhos, você tem uma boca, você tem uma Bíblia em casa. Então, para que você vença a sua adversidade, seja ela financeira, seja ela espiritual, seja ela na saúde, seja ela na vida conjugal, seja ela na vida familiar, seja qual for a sua adversidade. Davi pega apenas algumas pedras com um alforje de pastor e o gigante começa a se preparar, com todas as suas armas. O que é que eu quero dizer para você nessa noite? Mas o meu problema, irmãos, é com a justiça. E eu nem advogado sou, e muito menos dinheiro para pagar advogado eu tenho. O que eu quero dizer para você nessa noite? Usa o que você tem, porque quem vai te dar a vitória não são as suas armas, são Deus que você serve. E se você tiver fé, a vitória é certa. Agora, a palavra de Deus também diz, e nós aprendemos muito com Davi, que a fé sem atitude ela é morta. Sem atitude não há manifestação de fé. Então, quando nós vemos que Davi se prepara diante do gigante, aí a gente começa a fazer uma analogia daquela época e da época de hoje. São duas situações diferentes, porque a história de Davi se encontra no Velho Testamento. Naquela época as coisas eram diferentes. Hoje nós vivemos o Novo Testamento. Então é muito importante
pessoa para pessoa. Então, fazendo analogia com o mundo de hoje, vamos lá. Se naquela época Davi fosse um homem covarde e desencorajado e sem fé, Davi teria dito o seguinte: Senhor, eu sei que tu és Deus, eu sei que tu és poderoso, esse gigante é muito grande, isso é muito perigoso para mim, mas eu tenho fé que se eu joelhar atrás dessa tenda, dobrar os meus joelhos, o Senhor vai mandar um raio do céu e matar aquele gigante. Ou o Senhor vai dar um infarto e aquele gigante vai cair. Mas naquela época, se Davi fizesse isso, não teria manifestação de fé, porque naquela época se vivia uma fé diferente. Deus fazia vencer batalha com 300 homens. Deus se manifestava de uma forma diferente ao homem. Então, o que eu estou dizendo para você nessa noite? Não adianta ter fé e não ter atitude. Se você não tiver ação, a fé ela é morta. Então, quando o problema vem diante de ti, se faz necessário que você parta para cima dele. Quando Davi partia para cima daquele gigante, quando Davi se aproximava daquele gigante, o gigante dizia para ele: quem és tu que vem a mim? Por acaso sou algum cão para vir a mim com pau e pedra? Muitas vezes, entenda, a sua luta não é contra a carne, é contra os espíritos e as potestades. Eu não digo que você tem que ficar com raiva da pessoa que fala isso, mas você tem que repreender aquele espírito maligno que está falando na boca dele. Ele diz a você não vai, você está dizendo assim: eu vou vencer, eu vou superar essa crise financeira, eu vou reconstruir o meu casamento, eu vou consertar a minha vida financeira, eu vou ter a minha casa própria, eu vou passar no vestibular, eu vou terminar a minha faculdade. E as forças malignas estão usando boca de pessoas para dizer a você: você não é capaz, você não vai conseguir, você que veio, não, isso não é para você não, isso não, você que não tem nada, você que é filho de mãe solteira, você que não tem um nível intelectual, você que nunca deu certo no trabalho, você que nunca conseguiu nada na vida, você vai casar? Você não vai ser abençoado. Não ouça isso, porque o gigante tentou afrontar Davi, mas qual que é a atitude de um homem segundo o coração de Deus? Qual é a atitude de um homem de fé? O que Davi disse ao gigante? Hoje mesmo Deus entregará a tua cabeça nas minhas mãos. Essa é a atitude de um homem de fé. Quando Davi, fazendo uma analogia, quando eu começo a fazer uma analogia, a gente começa a criar uma encenação da nossa mente, que é um mundo de visão. Nós imaginamos que quando Davi, a própria Bíblia relata isso, que quando Davi chega em frente ao gigante, o gigante vai em cima dele com lança e com escudos. Então, isso quer dizer, irmão, que servir a Deus, que ser servo de Deus, que principalmente ser varão, porque Davi, naquele momento, ele representava, ele estava à frente de um exército, ele tinha uma nação que dependia da vitória dele. Quando Deus te constitui como varão, quando Deus te constitui como sacerdote de uma família, quando Deus te coloca à frente de uma obra, quando Deus te coloca em qualquer situação, principalmente nós que somos varão, nós somos criados, doutrinados e preparados, direcionados por Deus para prover, para cuidar e proteger a nossa família. E diante do problema nós temos que ser corajosos como foi Davi. Nós temos que ser homens de atitude como foi Davi. Então, quando você se adiante diante de um problema, quando você chega diante de uma dificuldade, todos que estão dependendo de você podem até se acovardar. Mas se você for um homem segundo o coração de Deus,